dia, eu sou Catarine e trago para vocês as principais notícias do mercado financeiro para hoje, terça-feira, 25 de fevereiro. Bom, falando um pouco sobre o último pregão, o Ibovespa começou a semana em queda, pressionado por novos temores sobre inflação e Selic. Segundo o relatório Focus que saiu ontem, as projeções para a inflação de 2025 foram elevadas de 5,6% para 5,65%, aumentando a preocupação do mercado com a necessidade de juros elevados por mais tempo. Ontem, o principal índice da Bolsa Brasileira recuou 1,36%, encerrando o dia a 125.394 pontos. Além das preocupações com a inflação, o mercado reagiu às declarações do ministro do Trabalho, o Luiz Marinho, que antecipou que o CAGED de janeiro, que vai sair ainda nessa semana, deve registrar uma criação de mais de 100 mil empregos formais, o que é um número bem acima da expectativa dos analistas que estavam projetando 48 mil. A divulgação desse dado reforçou o receio de um mercado de trabalho mais aquecido e isso dificulte a convergência da inflação para a meta do Banco Central, o que poderia manter a taxa Selic elevada por mais tempo. Outro fator que impactou a Bolsa foi justamente o anúncio da liberação do FGTS para quem optou pelo saque aniversário, aumentando essa perspectiva de dinheiro circulando na economia. A aversão ao risco também foi intensificada pelas recentes declarações do presidente Lula. Ontem, em um evento no Rio Grande do Sul, ele reafirmou que a economia brasileira deve crescer acima das expectativas do mercado e defendeu mais crédito para empreendedores. Essas falas foram interpretadas como um possível aumento de gasto público para estimular o crescimento, o que acentuou preocupações com pressões inflacionárias. Como resultado, os juros futuros subiram, o que acabou penalizando os setores mais sensíveis ao consumo e também contribuindo para a queda do Ibovespa. Falando em juros futuros, ontem os juros operaram em alta ao longo de toda a sessão, refletindo justamente essa deterioração das expectativas inflacionárias e o risco fiscal. Pela manhã, a taxa estava reagindo à piora da projeção do Boletim Focus e a antecipação do IPCA 15 de fevereiro, cuja expectativa é de 1,37%, uma alta, após um avanço de 0,11% em janeiro. À tarde, o movimento se intensificou com essas declarações de Lula, que sugeriram uma possível ampliação dos gastos públicos. A informação também que ele faria o pronunciamento em rede nacional referente ao programa Pé de Meia e à farmácia popular também não foi bem recebida pelo mercado e reforçou o sentimento de cautela. Inclusive, ele acabou fazendo esse pronunciamento e ele anunciou que o pagamento de R$1.000 para jovens do programa Pé de Meia e também a gratuidade de todos os remédios da farmácia popular. E também prepara uma medida provisória para liberar o FGTS a trabalhadores demitidos que aderiram ao saque aniversário. Além disso, prometeu ampliar o auxílio gás de 5 milhões para 22 milhões de famílias, apesar da falta da previsão orçamentária para os 3,6 bilhões de reais necessários. Após o carnaval, outra medida provisória deve facilitar o crédito consignado no setor privado. O mercado teme que essas medidas, ao injetarem mais dinheiro na economia, possam elevar as pressões inflacionárias, podendo exigir, então, juros mais altos por um período prolongado. O dólar acompanhou esse movimento e fechou em uma alta de 0,42%, cotado a R$ 5,75, descolando-se do movimento mais estável da moeda americana no exterior. No acumulado de 2025, a divisa registra uma queda de 6,87%, e a alta do dólar reflete justamente essa piora do humor do mercado, impulsionado por essas falas, tanto do presidente quanto do ministro do Trabalho. A perspectiva de aumento no gasto público e essa resiliência no mercado de trabalho adiciona incerteza ao cenário econômico, dificultando a convergência da inflação para a meta do Banco Central.
Entre os destaques do Ibovespa, os destaques corporativos, as ações da Azul avançaram após a divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2024 e apesar de um prejuízo líquido, a companhia apresentou um lucro líquido ajustado que foi muito mais bem recebido pelo mercado. Já na ponta negativa, o setor de varejo teve um dia difícil, pressionado pelo avanço dos juros. O índice de consumo fechou em queda de quase de 3%, né, 2,81%, refletindo a preocupação do mercado com esse impacto de um ambiente de juros elevados por mais tempo. Falando agora efetivamente da agenda do dia, aqui no Brasil nós teremos o IPCA 15 divulgado pelo IBGE, o que a gente considera uma prévia da inflação oficial. Esse indicador ele é amplamente acompanhado por nós para justamente avaliar essa tendência inflacionária e também os possíveis impactos nas políticas monetárias. É uma previsão de alta, como eu falei, de 1,37%. Um acumulado de 12 meses de pouco mais de 5%. Nesse mesmo horário, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai participar de um evento, enquanto Gabriel Galípolo viaja para um encontro do G20 na cidade do Cabo. Além disso, Diogo Guilherme terá reuniões fechadas com grandes bancos e o mercado também acompanha o leilão de NTNB após a forte oferta da semana passada que pressionou a taxa de juros. Paralelamente, fica aí também atento a essas medidas populares do governo, também como uma resposta aos níveis de reprovação. Já na temporada de balanços, hoje teremos os resultados financeiros da Marco Polo, do IRB, Vivo e também da Rede D'Or. Bom, falando um pouco agora sobre os Estados Unidos. Hoje a agenda está um pouco mais esvaziada, porém o mercado aguarda a divulgação do índice de confiança do consumidor, que é medida pelo Conference Board, às 12 horas no horário aqui de Brasília. Esse dado ele é fundamental para poder avaliar o sentimento dos consumidores norte-americanos em relação à economia. Os economistas consultados pela Dow Jones, eles esperam uma leitura de 102,3 em fevereiro, o que é abaixo dos 104 do mês anterior. Ainda hoje, na terça-feira, a presidente do Fed de Dallas, a Lori Logan, e o presidente do Fed de Richmond, o Thomas Burkin, farão pronunciamentos. E a expectativa é que eles reforcem essa abordagem cautelosa do Fed em relação à corte de juros. Na Europa, os mercados operam de maneira mista, com investidores avaliando fatores que geram tanto otimismo quanto cautela. O setor de defesa impulsiona alguns índices, enquanto o subíndice de tecnologia recua, pressionado por relatos de que os Estados Unidos pretendem endurecer as restrições ao acesso da China a semicondutores. No cenário macroeconômico, o PIB da Alemanha encolheu 0,2% no quarto trimestre de 2024, tanto na comparação trimestral quanto na anual, o que é impactado pelas quedas das exportações. Já no lado corporativo, a Unilever anunciou a saída do seu CEO, após menos de 2 anos no cargo, que também influencia o humor dos investidores. Além disso, o mercado segue atento também às negociações para a formação da nova coalizão de governo alemão e às possíveis tarifas recíprocas dos Estados Unidos após o Trump reiterar essa intenção em uma reunião que ele teve ontem com o Emmanuel Macron. Na Ásia, os mercados fecharam em baixa, refletindo a queda de Wall Street na véspera e o aumento da aversão ao risco diante das ameaças tarifárias do Trump. O presidente dos Estados Unidos declarou que, no caso do México e Canadá, as tarifas seguirão adiante, mesmo depois do prazo de um mês de adiamento. Isso levou investidores a uma postura mais defensiva, pressionando os índices asiáticos para baixo.
No Japão, o Nikkei recuou após um feriado puxado pelo desempenho negativo das ações de produtos de eletrônicos. Em Seul, o índice KOSPI também caiu, influenciado pelo corte da taxa de juros pelo Banco da Coreia, que caiu de 3% para 2,75%, e também para uma revisão para baixo das projeções de crescimento da economia sul-coreana. Por fim, falando agora um pouco de commodities, o preço do petróleo sobe com sanções dos Estados Unidos ao Irã, aumentando as preocupações com o fornecimento. Já as cotações do minério de ferro na China fecharam no vermelho, com recuperação de embarques impostos sobre aço chinês. Bom, desejo a todos um ótimo dia e ótimos negócios.